Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de segurança de redes. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você não ficou um pouco neurótico com a aula passada não? Será que você vai usar uma LAN house do mesmo jeito que você usava? Ou será que você vai estar desconfiado como é que seus usuários lá, o dono da LAN house vai pegar a tua senha, teu usuário? E aí, conseguiu descobrir a senha de alguém? Bom, o profissional de segurança de rede realmente ele é um pouco neurótico. Ele tem que pensar que sempre o pior pode acontecer, isso é normal. Então, quando você começa a se aprofundar no assunto, você começa a ficar mais detalhista, mais cuidadoso e começa a enxergar coisas que um usuário comum não vê. Então, não fique preocupado, você não está ficando doido, tá certo? Isso é normal, você começar a perceber coisas que ninguém percebe. É a questão da leitura, a questão de estar dinamizando, procurando furos de segurança nos sistemas, tá? Na aula passada, nós falamos de pragas virtuais. Nessa semana a gente vai continuar falando de pragas virtuais, né? Só que agora é o inverso. Ao invés de eu falar das pragas, eu vou falar agora das anti-pragas, né? O que é que eu posso fazer para que meu usuário não pegue os malware que a gente falou na semana passada, vírus, phishing, etc, tá? Então agora a gente vai começar a falar das pragas. Então ao invés da praga agora eu estou proibindo elas no meu sistema. Vamos aprender a ganhar dinheiro, né? A pegar um computador com problema, remover o problema que está lá, ver o furo de segurança, indicar a ferramenta, essa é a sua função. Então a primeira, a mais conhecida de todas, é o antivírus. Então, o antivírus hoje ele não tira só vírus, ele tira vários tipos de malware. Então, estou listando aqui para você que o antivírus ele é capaz de detectar vírus, ele é capaz de detectar worms, ele é capaz de detectar trojans e keyloggers até, aqueles que registram o que você digita. Então, por isso que na aula passada, ele alertei que talvez na hora de você testar um keylogger, o antivírus não vai deixar, que ele vai ver que tem um problema ali. Então, o antivírus hoje está meio que englobando uma série de ferramentas para pegar outros tipos de malware. Então, no nosso caso aqui, eu quero listar para vocês alguns tipos de antivírus, pagos dessa vez, na próxima tela os gratuitos. Então, um dos melhores do mercado que ficam competindo um com o outro é o Kaspersky e o Norton. A McAfee também pode ser utilizada e o Panda. Esses aí são antivírus que você tem que pagar e são um pouco salgado o preço deles, tá? No caso dos gratuitos, você pode utilizar o Avast, o Cômodo e o AVG. Nessa ordem do melhor para o pior, tá certo? Não que o AVG seja pior, mas que ele pega menos vírus que o Avast, por exemplo. Inclusive, é objeto de uma de nossas tarefas conhecer esses tipos de antivírus gratuitos. Já falando agora em outra parte, os anti-malware, eu quero falar sobre todas as pragas reunidas. Em vez de eu estar dizendo anti-keylog, anti-isso, anti-aquilo, é melhor a gente começar a falar de anti-malware. Qualquer praga que venha no meu computador, seja para danificar, roubar alguma informação, é um malware. Faz mal ao meu computador, então está fazendo mal ao meu equipamento e ao meu sistema. Então eu vou citar aqui ferramentas aqui gratuitas também, tá? Eu estou sempre prezando por ferramentas gratuitas para a gente aprender a economizar, indicar coisas boas para os nossos clientes, para nossos amigos, nossos colegas, mas que eles não precisem gastar dinheiro. Então tá aí, o Spybot, Spyware Terminator, o Anti-Keylogger, ele vai descobrir se tem algum software que está registrando tudo que você digita no teclado, os seus movimentos de mouse. O Cômodo, que tem uma parte que é dessa empresa que trabalha com software brasileiro, que a gente vai conhecer também. Então são anti-malware que para o usuário residencial é gratuito, não tem problema algum. O Panda também. Já se você vai usar em ambiente corporativo na empresa, você vai ter que pagar a licença do software. Então aí está a tela do Spybot, que eu gosto muito desse software, ele é capaz de remover spyware, keyloggers e todo tipo de problema que não seja vírus, tá? Ele não trabalha com vírus, só trabalha com espiões e malware. E aqui parece muito com antivírus, você pode atualizar para ele baixar da internet as novas vacinas, imunizar seu sistema, que é uma coisa interessante, ele vai proibir que seu sistema pegue já as pragas conhecidas da internet, e o primeiro botão aí que você está vendo, o Search and Destroy, que é para procurar as praguinhas e depois vai aparecer um botão lá para corrigir os problemas selecionados. Aconselho você a usar pelo menos uma vez por semana esse tipo de software. Outro tipo de malware, se você usa de Windows Vista para cima, já vem incorporado, é o da própria Microsoft, ele chama Windows Defender. E ele também tem as mesmas funções do Spybot, tá? Se você já tem o Windows Vista, pode usar esse, pode usar o Spybot junto, pode usar o Spyware Terminator, pode ter mais de um instalado na máquina, não tem problema nenhum, tá? O interessante é que você possa até ver quem pega mais pragas, quem pega menos, e você fazer a sua escolha.
Bom, outro tipo de praga que a gente bateu um bom papo na semana passada foi o spam, aquelas mensagens indesejadas. Então, alguns spams aí do mercado, inclusive gratuitos, esse primeiro é o spam assassin, só que é mais utilizado em servidores. Se você está na sua máquina em casa com o seu instalado, você pode usar o Norton Anti-Spam. Se você não quiser adquirir nenhum produto e você usa e-mails e usa clientes de e-mail, que é um pouco raro o usuário residencial hoje usar, você vai muitas vezes ao Gmail, ao Hotmail e vê seus e-mails lá na tela. Mas existem programas que você baixa os e-mails na sua máquina. Um desses clientes de e-mail já vem instalado no próprio Windows, se chama Outlook, ou você pode usar o Thunderbird, que é da mesma empresa que faz o Firefox. Então o Thunderbird já traz incorporado nele uma ferramenta de anti-spam. Basta você ir lá na parte de opções do programa, clicar nesse escudo aqui da privacidade e marcar aqui, ó, eu quero que você marque as mensagens como spam. Como é que ele detecta o que é um spam? É pelo tipo da mensagem. Então aquele negócio, oferta, clique aqui, gratuito. Isso aí são coisas características de spam. Só que ele não exclui não, tá? Ele bota numa pasta lá para você analisar. Então, hoje como a internet hoje, mais de 60% do tráfego mundial é spam, usa uma ferramenta dessa, tá? Então, aqui está a tela principal do Thunderbird e você pode ver aqui que existe o botão spam e logo aqui embaixo existe uma pastinha chamada spam, que está com o nome abreviado aqui. Então, quando as mensagens vão chegando e ele vai percebendo que é um spam, ele vai e joga nessa pasta aqui. Então, é um anti-spam muito poderoso, inclusive eu uso na minha máquina. Outro tipo de ferramenta que pode ser usada para barrar um spam é o famoso CAPTCHA, que essa sigla quer dizer Teste Público de Turing, completamente automatizado para a diferenciação entre computadores e humanos. Resumindo, esse tipo de teste diferencia se é uma máquina que está tentando jogar milhares de mensagens para você ou se é um humano, porque é impossível para um computador ler esses tipos de caracteres aí mal formados e digitar ali dentro. Mas para você é fácil. W9JF, você digita ali e dá OK. Ou seja, esse aí é o anti-spam da UOL. O UOL sabe que quem está mandando esse e-mail é um humano e não um computador. Porque a maioria dos spams fica programas, computadores rodando 24 horas por dia mandando spam. Então, quando ele chega numa barreira dessa, ele não consegue ultrapassar essa barreira. Então, o que acontece? Esse spam não vai chegar na tua caixa postal. Já sou eu um usuário idôneo, quero mandar uma mensagem para você, não spam. Eu vou aqui, digito, dou OK e a mensagem é liberada para você. Phishing é aquela praga que são links que parecem ser verdadeiros, mas são links falsos. Então não existe um programa de anti-phishing, mas existe nos próprios navegadores como o Internet Explorer e o Firefox, dispositivos de anti-phishing. Ele tem técnica de saber se aquilo que está ali é um link verdadeiro ou não. Claro que existe o falso positivo e o falso negativo abordado nos nossos materiais. Mas, na maioria das vezes, é muito comum ele descobrir que aquele link ali é falso. Ele avisa, ó, não clica aí não, que você pode ser redirecionado para um site malicioso. Eu fiz um teste de um site que eu sei que é malicioso nos dois navegadores líderes do mercado, no Internet Explorer e no Firefox. Vamos ver qual foi o resultado. O Firefox, ele apresentou a tela da seguinte forma: site avaliado como falso. Ou seja, eu botei o endereço lá e ele botou uma tela vermelha lá, disse, ó, não vá não, que aí tem problema para você. Mas mesmo se você quiser ir, existe um botão aqui chamado ignorar esse alerta e você prossegue. Nesse caso aqui, infecta a máquina, que era um site de vírus. Já no Internet Explorer, eu botei o mesmo site e passou. Você vê até que é um site aí árabe, alguma coisa assim. E se eu prosseguisse aí, infectava a máquina. Só um detalhe aqui, nesse teste aí eu infectei a máquina, deu problema mesmo, tá certo? Então evite fazer teste em máquinas reais. Se você quiser fazer teste, use a técnica de virtualização que você está acompanhando na cadeira de sistemas operacionais de redes. Bom, agora a gente vai falar de Firewall. Vou aqui para a lousa para exemplificar melhor. O Firewall é a ferramenta com certeza mais conhecida hoje do mundo da segurança. Quando a gente fala assim, segurança, a gente pensa, vamos instalar um Firewall. O que é o Firewall? A palavra em si é uma palavra composta que diz fire, fogo, wall, parede. Então aqui está representado como uma máquina aqui que está acessando a internet, e a internet lá onde, né, o fogo está comendo lá, tudo que não presta está lá. E você tem uma máquina aqui que tenta filtrar para você o que é bom e o que é ruim. Bom,
O firewall, aqui tem um cidadão aqui tentando instalar meu firewall, eu estou exemplificando como ele tentando invadir minha rede. Então o firewall também pode ser utilizado para eu combater invasões, que a gente comentou bastante na semana passada. Então o globo aqui está representando a internet, o cidadão aqui é um invasor, e aqui está meu computador atrás do firewall, tá? Então, eu quero impedir isso. E também o firewall também pode ser utilizado para filtrar o que passa para a minha rede e o que não passa. Essas são as funções do firewall, tá? Em relação ao posicionamento do firewall, veja aqui que aqui está minha rede local, né, a LAN, vocês devem estar vendo aí na cadeira de redes, e aqui está minha WAN, minha internet. E aqui está o firewall barrando ou filtrando o que deve passar de um lado para o outro. Essa é a função do firewall. Nesse caso aqui, uma arquitetura bem simples que você pode até ter em casa. Imagine que você está acessando a internet através de um provedorzinho qualquer, Velox, AGVT, com o seu modem em casa. Aqui está um firewall e aqui está a sua máquina, tá? Então você pode proteger o que entra e o que sai através de uma máquina. Note que eu tenho um cabo de rede partindo para o modem e tenho um cabo de rede partindo para dentro da minha rede. Geralmente um firewall tem duas placas de rede no mínimo. Uma que aponta para a rua e uma que aponta para a minha rede local. Uma que está apontando para a internet, uma que está apontando para a minha rede local. Então o firewall fica no meio do caminho, a gente chama inline, o tráfego fisicamente, obrigatoriamente vai passar por dentro do firewall, e aí você vai poder trabalhar com regras aqui. Ó, não deixa ele baixar tal tipo de arquivo, não deixa trabalhar com tal tipo de link, não deixa que tal ataque, como DNA Office Service, chegue à minha rede. Isso são funções de um firewall. Quem usa o Windows XP a partir do Service Pack 2 já tem um firewall embutido. Não é lá o firewall que você tem muita coisa para fazer e configurar, mas para um usuário doméstico está de bom tamanho. Ele previne ataques dos mais conhecidos da internet. Então basta você ir lá nas propriedades de rede, ó, e o firewall por padrão já está ativado. Tá? Se você quiser desativar, está aqui. Lembre-se, firewall não tem nada a ver com antivírus. Se você desativar aqui, se o antivírus estiver ativo, você não pega vírus. Se você ativar aqui, se o antivírus estiver ativo, continua sem pegar vírus. Firewall é outra ferramenta. Aqui a gente está falando de ataques e links, tá? No caso aqui, a gente vai aprender a mexer nessa ferramenta aqui, que é um firewall nacional, excelente e ainda mais gratuito. Ele chama Cômodo. Então aqui nessa máquina que eu fiz esse teste, ele está dizendo aqui, ó, a força da proteção está excelente, tá? Aqui eu coloquei o nível de segurança personalizado, eu posso permitir tudo. Se eu baixar, eu desligo o firewall. Se eu subir, ele trava tudo, não passa nada. E aqui ele me diz quem acessou alguma coisa pela última vez, me diz algumas coisas aqui, por exemplo, o monitor de aplicação está ligado, o monitor de componentes está aprendendo, ele aprende com o que você faz, e isso é objeto de uma de nossas tarefas, então você vai aprender a mexer nesse programa aqui. Outro tipo de firewall, gratuito, mas só para usuário residencial, é o Zone Alarm. Note aqui que ele está trazendo para mim aqui, dizendo que ele acabou de bloquear 22 ataques de rede, tá? Então aqui eu tenho o nível de proteção para entrada na minha rede, para saída da minha rede, uma série de recursos aqui. E também ele avisa o que pode acontecer na tua rede em tempo real. Veja aqui que ele está dizendo aqui, ó, o firewall detectou um ataque, e aí aquele list está lhe avisando um pop-up aqui, numa tela na tua frente. E ele pergunta, é para fazer o quê? Pode bloqueio? Deixa passar? Não me questione mais. São tarefas de um software feito esse, tá? Bom, sobre a engenharia social, não existe uma ferramenta de anti-engenharia social. Nós batemos um papo aqui, a engenharia social é o ataque ao ser humano, para reter informações privilegiadas. Então, a melhor anti-engenharia social é um bom papo com seus funcionários e um bom treinamento. Só para variar um pouquinho, um filme, gostaria de indicar para você que quer ser um security officer, né, um administrador de segurança. Esse filme aí, o Firewall, que é com Harrison Ford e trata do dia a dia de um administrador de segurança de uma empresa. Bom, nossa tarefa serão as seguintes, tem 3 tarefas para a gente aí. A primeira, instalar um antivírus, aqui está o Avast, gratuito, atualizar e procurar vírus no sistema. A segunda tarefa é fazer a remoção de vírus de forma efetiva. Quando a máquina está infectada, eu preciso, às vezes,
escanear por outra fonte, porque já está tudo infectado, inclusive o antivírus. Então lá no nosso material tem como a gente fazer um escaneamento na hora do boot, na hora que eu ligo o computador. Então o Avast também tem essa propriedade de fazer boot sem o Windows estar ativo. E a nossa terceira tarefa é usar o Spybot, instalar o Spybot e remover malware. Foi colocado no site lá algumas praguinhas, alguns vírus para vocês treinarem, tá certo? Mas tem que usar com cuidado para não infectar a máquina dos telecentros, a máquina do seu amigo, a máquina da Lan House. Mas dá para você aprender a usar esses 3 programas de uma maneira eficiente. E não esqueçam, os hackers estão à solta, mas a gente está correndo atrás deles. Até a próxima semana.